EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Vamos lá, nos últimos programas, a gente contou a história de como começou a lacração no mundo dos videogames, como é que a agenda woke entrou, né? A gente falou lá da fofoca da Zoe Queen, começou lá com a mulher dormindo com um jornalista para ter seu jogo divulgado, né? E terminou com essa mulher sendo defendida por todo o establishment, defendida pela Globo, defendida pela ONU, né? A mulher foi pra ONU para explicar que estavam bulinando ela na internet porque ela se deixou bulinar por jornalistas pra ter seu jogo divulgado. E a eleição do Trump também, a primeira. Exatamente. E a segunda também, né? Porque se a primeira não tinha a segunda. Exatamente. E aí a gente mostrou como essa movimentação dos gamers que ficaram indignados com essa corrupção dentro do jornalismo de games e que acabaram protestando na internet, né? Então, o que aconteceu? Rolou essa polêmica, os gamers ficaram indignados, houve uma espécie de protesto e o protesto foi combatido pelo jornalismo de games com um discurso ideológico, dizendo que eles estavam indignados porque tinha uma mulher desenvolvedora e os gamers eram machistas, etc. Isso gerou todo um levante da indústria por mais diversidade no mundo dos games, contra a cultura tóxica, contra o machismo estrutural, e aí, enfim, entra aquela palhaçada toda, e isso gerou nos gamers um sentimento de revolta. Muitos gamers, inclusive esquerdistas, que eram esquerdistas na época, falaram, cara, isso tá errado, isso é mentira. Estão nos atacando e nos chamando de uma coisa que nós não somos e usando de uma pauta que não tem nada a ver com a história para gerar uma movimentação política e para controlar o discurso na indústria. E aí muitos deles acabaram se envolvendo, alguns se radicalizaram, começaram a fazer guerra de meme, a defender o Donald Trump, e rolou toda uma movimentação na internet em que o pessoal que estava envolvido nessa militância anti-corrupção jornalística, basicamente, terminou envolvida na militância da direita. E a militância da direita na internet adotou um método de ação do Gamergate, que é essa militância anticorrupção jornalística nos games, com a guerra de memes, que é uma coisa que acabou contribuindo para a eleição do Trump. E foi o mesmo modus operandi utilizado aqui no Brasil, que levou também ao crescimento do Bolsonaro nas redes sociais, né? Exatamente. E aí o que acontece? Não foram só os jornalistas que reagiram a isso. No meio dessa situação toda, você teve a criação de várias organizações dentro de universidades, com financiamento de organismos supranacionais, que tinham o objetivo de controlar o discurso no mundo dos games. Então, atualmente, né, a gente teve o grande escândalo da Sweet Baby Inc., né, que até o nosso brother Cabrutos aí protagonizou, né, que é uma empresa que faz consultoria e que ensina desenvolvedor de jogo a implementar identitarismo woke nas narrativas dos seus jogos, basicamente, né? É uma consultoria de lacração, especialistas em lacrada. Só que assim, exato, existe essa consultoria, isso é problemático mesmo, os caras fazem falcatrua, mas eles não foram os primeiros e nem os únicos. Esse negócio de controle do discurso no mundo dos jogos já acontece de maneira organizada há muito tempo. Não é não, Mafinha? Exatamente. Isso aí já vem desde que os videogames começaram a se tornar um ativo sociopolítico, também militar, não se esqueça disso. O pessoal tem que lembrar que tudo isso está dentro de um grande escopo, e a gente já explicou isso em outros programas, que vai desde as questões de relacionamento internacionais, de geopolítica, mas também das relações das empresas e companhias privadas americanas, tentando, né, comandar o público e modificar a cultura, porque a gente sempre vai lembrar aqui para vocês que a cultura é a parte mais importante de tudo, tá? É pela cultura que você conquista, que você domina, que você influencia, e os jogos são uma parte gigantesca, talvez a maior hoje em dia, da cultura, principalmente porque age no jovem, que é o futuro. Exato. E aí, pensando no jovem, e na verdade pensando nas crianças, salve as criancinhas! Um grupo chamado Raising Good Gamers criou um manual de doutrinação infantil eletrônica, basicamente. Então tem um TED Talk aí, tem uma entrevista que eles fizeram com o Games for Change, que é um grupo do qual já a gente vai falar, em que eles montam ali uma apresentação de PowerPoint, que é uma versão mais digerível de um documento, em que eles basicamente fazem o seguinte diagnóstico. É o discurso lá do Gamergate. Olha, a cultura gamer é tóxica, né? É tóxica, é opressiva, é direitista, é patriarcal, é do mal. Os jovens estão imersos nessa cultura. E nós precisamos fazer com que o jovem seja melhor. Então nós precisamos, desde cedo, educar as crianças para que elas tenham os valores que nós achamos que sejam os valores corretos. E aí, como é que eles fazem isso? Olha,
Primeiro, eles começam mapeando. É uma tática que, cara, é muito parecido com aqueles conceitos de estratégia de guerra híbrida. Se você pega o livro lá do Andrew Coríbico sobre a guerra não convencional, os círculos de influência, eles fazem quase que um diagrama muito parecido com aquele, que é um lance meio militar, assim, só que dentro do mundo dos jogos. Então eles colocam no centro ali o gamer jovem, e quando eu digo jovem, a gente tá falando de criança. A criança gamer, e colocam em volta todos os círculos de influência. Então, a narrativa dos jogos, que exerce influência sobre ele, o chat dos jogos, né? Ou seja, o cara tá jogando ali, ele conversa online com os caras que estão jogando com ele, e aquilo exerce certa influência sobre ele. Os influenciadores, que falam de jogos, os streamers, os professores e até os pais. E eles mapeiam todo aquele círculo de influência e postulam uma teoria de como, por meio da influência nas empresas de games, nos influenciadores e nos círculos sociais do jovem, mudar a mentalidade dele, para que ele seja um bom gamer, né? Ou seja, criando bons gamers. Ou seja, quem tem que criar, quem tem que dar a educação pro moleque, não é o pai, é o Raising Good Gamers. São os intelectuais, os universitários que estão ali, que estão se mobilizando para moldar a cabeça desse moleque. Sabe o que é engraçado? Que na década de 70, década de 80, a esquerda falava que a televisão doutrinava as crianças. Tem um monte de crítica social sobre a televisão doutrinar as pessoas a serem obedientes, bons consumidores, não sei o quê. E você vê como o mundo dá voltas, né? E a gente tá hoje aí em 2024 sabendo que são pessoas de esquerda, e não vem me dizer que não são, tá? Claro, esquerda é uma questão muito variável, porém, a gente sabe quais são as pautas. Se a gente considerar pautas progressistas, entre aspas, né, que são de esquerda, então são pessoas de esquerda, que estão aí doutrinando e querendo incutir na cabeça do seu filho, tá? É do seu filho, do meu filho, meu filho tem 12 anos, né? Essas pautas aí, né, do ESG, DEI, todas essas coisas, isso tudo é direcionado e tudo muito pensado, e não pensado de uma maneira assim abstrata, não, isso é estudado, eles fazem papers nas universidades, tanto no MIT, que é uma universidade tecnológica, como nas universidades mais humanas, da Ivy League americana, por exemplo, né, você vai encontrar estudos, papers. Essa gente não tá de brincadeira. Isso aí não é teoria da conspiração. Isso não é loucura, não é chapéu de alumínio. Eu não tô escondido no porão da casa da minha mãe aqui vendo ET. Não, nada disso. Isso aí é uma realidade, é uma reengenharia social que esses caras fazem ativamente às claras para todo mundo ver, entendeu? Com muito dinheiro, mas não é pouco dinheiro, é muito, 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 muito dinheiro, justamente para formar as novas gerações. Então, e aí, isso é tão verdade que é o seguinte, os caras estavam aí fazendo esse monte de pesquisa, só que eles tinham um problema, que era como você conecta os universitários que estão pesquisando isso com os militantes e com os desenvolvedores de jogos e influenciadores, que é quem, no final das contas, vai ter influência sobre a cabeça do jogador mirim que tá para ser manipulado por essa turma, né? E aí eles criam essas organizações, que são como se fossem hubs, e eles conversam entre si, vão a eventos, conversam com as empresas, dão diretrizes. Isso é feito, cara, há muito tempo. Tanto é que, assim, em 2019, foi até engraçado, porque eu acompanho o estudo dessas coisas tem um tempo, e aí teve em 2019, rolou E3, que é a maior feira de divulgação de videogames, ponto. É uma feira comercial. Você tem ali todo ano, desde 2005, juntam as maiores empresas do mundo dos games para mostrar, anunciar as novidades, os consoles novos, os jogos novos que vão lançar, e todo mundo acompanha. É meio que um grande festival, assim, sabe? Chamam toda a imprensa, vai todo mundo lá, e eles têm aqueles telões, palco e não sei o quê, é uma coisa, assim, toda espalhafatosa. Mas a E3 acabou, né? Exato. Tem que sempre lembrar isso, praticamente ela acabou já. Sim, mas enfim, isso existe há um tempo. E aí, em 2019, rolou uma E3 fatídica, em que tava todo mundo muito empolgado, porque, cara, tinha acabado de sair rumores da data de lançamento do GTA 6, tava todo mundo numa expectativa, e aí chegou na conferência da Take-Two. E, ó, cara, vale lembrar que as empresas pagam, ou pagavam, né, pra aparecer na E3. E não era barato, porque todo mundo assistia. Os investidores estavam assistindo, os jogadores estão assistindo, os jornalistas estavam acompanhando. Quando tem uma E3, na imprensa de games, só se fala sobre E3. Então é um evento que as pessoas pagam caro pra estar. E aí o que acontece? A Take-Two pagou um dinheiro, reservou 2 horas ali, 1h30, 2 horas. E quando chegou a conferência da Take-Two, que é a empresa mãe da Rockstar, que todo mundo achou que fosse rolar um GTA, rolou uma call de Zoom de 1h30 de um pessoal da Games for Change, do Black Girl Gamers, do Girls Make Games, do Satanás Make Games, do pessoal todo identitário ali,
conversando sobre inclusão e diversidade, sobre o wokeísmo no meio dos games, sobre como tornar os jogos mais inclusivos. E aí ninguém entendeu nada, velho. É um festival de anúncio de novidades, de jogos novos, de consoles novos, e os caras passaram ali, fizeram uma palestra de 1h30 sobre a inclusão. É verdade. E aí o pessoal assustou, falou, caraca, de onde que veio isso? Ué, veio, cara, dessa grande organização que tem, dessas várias pequenas organizações que estão há anos fazendo esses estudos e se articulando para impor e infiltrar essas pautas dentro das empresas de games. Tanto é que, cara, para vocês verem, o Raising Good Gamers, que é essa organização que criou essa sistematização de como doutrinar o jovem jogador, eles fazem parte, eles surgiram de dentro do Connected Learning Group, que é uma iniciativa de pesquisa sobre educação de dentro de uma universidade da Califórnia, que é parte da Connected Learning Alliance, que é uma iniciativa educacional da Fundação MacArthur, que é uma grande fundação que, financia estudos a respeito de direitos humanos e de espalhamento de democracias pelo mundo, né? Mais uma dessas fundações do eixo anglo-americano para espalhar os ideais liberais pelo mundo inteiro. E eles, cara, defendem essas pautas, por exemplo, de enfraquecimento da polícia, de desencarceramento em massa, cara, todas essas coisas que você vê na boca da esquerda, que vem de ONGs diversas, com estudos diversos, muitas vezes tem origem na Fundação MacArthur, que é uma fundação que está financiando esses grupos educacionais que estão infiltrados no mundo dos jogos, né? E aí é óbvio, né? Esse Raising Good Gamers, que é uma fundação para influência da educação dos jovens jogadores, tem parceria com a EA, que faz o FIFA, né? Tem parceria com a Ubisoft, tem parceria com a Liga Antidifamação, que também vale um programa separado até sobre. E é um pessoal que está debaixo do guarda-chuva do Games for Change, que é um grande conglomerado de iniciativas pró-diversidade dentro do mundo dos jogos. Pró-diversidade, política ambiental e todo tipo de pauta sociopolítica, né? Acabamos de receber aqui uma informação, não é 2019, é 2021. Erramos. Errei. Culpa minha. Fui fazer o roteiro, errei. Fui moleque. Mas não interessa muito a data, porque a questão é a seguinte. Em 2021, quando a Take-Two fez esse painel de diversidade e inclusão, né, eles trouxeram algumas pessoas. Eu vou falar duas pessoas só para vocês sentirem. A primeira é a Susana Pollock, né, que ela era presidente da Games for Change. E a segunda é a Laila Shabir, que é a fundadora do Girls Make Games. Essa Laila Shabir e essa fundação Girls Make Games é uma fundação onde eles têm um acampamento de verão, onde apresentam meninas e crianças não binárias ao desenvolvimento de jogos no computador. Essa senhora, essa Laila Shabir, que é uma paquistanesa radicada nos Estados Unidos, ela trabalhou no MIT, né, pra variar, e, aliás, desculpa, estudou no MIT, e ela trabalhou na BlackRock. Olha aí que coincidência. E aí, cara, quando a gente fala de acampamento de verão, é aquela coisa assim, cara pega a menina ou menina, né, nesse caso na escola, leva pro acampamento de verão e promove um workshop. Aí o workshop tem o quê? Tem lá aula de desenvolvimento de jogos? Tem aula de desenvolvimento de jogos. Tem. Ensina a menina a fazer jogo. Mas ensina também um monte de tralha de ideologia feminista, de ideologia queer, etc. Então você pega a criança no estado de formação, a capacita profissionalmente e doutrina. Ou seja, você cria um militante trabalhador para espalhar sua ideologia dentro do mercado, entendeu? E aí esses caras, né, que estão ligados à Games for Change, estão diretamente ligados à ONU, porque a Games for Change tem uma parceria direta com a ONU e com a Unesco. E aí, cara, esse é um dos programas que eles fazem, né? Eles estão presentes em praticamente toda a feira de games que tem no mundo inteiro, inclusive na América Latina. Eles aparecem aqui direto no Big, na BGS, se não me engano, eles já tiveram presentes também. Eles promoveram, junto com acadêmicos da USP, um concurso para eleger um jogo para ser acelerado. Então eles fizeram lá um festival de jogos com impacto social no Brasil. E aí juntaram todos os pianos lá que estudam essas coisas, botaram os caras para desenvolver jogo, escolheram um jogo para acelerar e para incubar, para receber investimento globalista e produzir o jogo do cara, né? Teve também, inclusive, um festival chamado Noite das Ideias, né? Que foi patrocinado pela Embaixada da França e pelo Museu das Favelas, que também teve envolvimento do Games for Change. Então, cara, é um pessoal que, inclusive, está envolvido não só com isso, como com a rede
Progressista de Games, a RPG, uma ótima sigla, que em 2023 estava participando de um painel da Games for Change da América Latina. Então, assim, não é um pessoal isento, é um pessoal que quer incluir as minorias. Não, são pessoas que são envolvidas diretamente com pautas progressistas e que estão promovendo esses workshops, essas iniciativas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, muitas vezes, cara, a mãe e o pai, o cara tá lá, é de uma comunidade carente, a criança estuda em escola pública, não sei o quê, pô, eu quero que meu filho tenha um futuro. Vou botar ele aqui num workshop de ensino, de coisa de games, pra ele se capacitar e trabalhar no mercado. E ele entra numa parada dessa e recebe doutrinação ideológica, entendeu? A gente tem o velho meme da menina que vai pra federal e volta toda bagunçada, nem precisa ir mais pra federal. Entrou no workshop de capacitação de games, que é pra ser um negócio técnico, e sai cheio de ideologia torta na cabeça, né? E tudo isso alinhado aos ODS da ONU, às pautas de objetivos de desenvolvimento sustentável, que a gente tem inúmeros programas aqui desmascarando, né? Então é toda uma organização, todo um ecossistema que tá razoavelmente interligado, né? Eles não são, tipo, coordenados de cima para baixo, mas todos eles têm pautas em comum, estão em contato um com o outro e promovem as mesmas pautas, cada um no seu quadrado. Então você tem lá na ponta os acadêmicos falando de pedagogia e de como doutrinar e ensinar as crianças, mapeando os meios para se ter influência, e na outra ponta você tem o pessoal pondo a mão na massa, oferecendo workshop para criança. Tem gente direto dentro das empresas de games que compra as pautas e contrata consultorias que tratam desses assuntos, e você tem todo um ecossistema amarradinho para basicamente mudar a cultura dentro do mundo dos jogos, né, e influenciar a cabeça de quem tá jogando. Pode ser você, pode ser seu filho. Principalmente seu filho. E é um esquema meio de pirâmide, porque eles propõem em uma universidade as dúvidas que eles criam, né? O ambiente tóxico está causando, né, um problema entre os jovens que estão se radicalizando, aquele papo, né? Aí, em outro estudo, eles respondem isso vai para da imprensa, a imprensa também responde, e aí eles começam a injetar dinheiro através dessas financeiras em ONGs, que são nada mais, nada menos do que laranjas, né, dos grandes metacapitalistas que querem essas pautas incutidas nos jovens, né, e essas ONGs começam a utilizar, né, esse dinheiro dessas grandes financeiras, grandes empresários, né, para promover mudança na desenvolvedora, na contratação de jornalista gamers para veículos gamers, entendeu? E o gamer médio, né, o cara lá que tá só na casa dele, só esperando o joguinho, ele não percebe que isso tá mudando na frente dele. E ele começa a falar, por que o meu game, o Dragon Age, por exemplo, por que o Dragon Age agora tem que não, sempre teve trans, mas eu digo, por que tá tão exagerado agora? Por que tá tão avacalhado, né? E o cara não sabe por que tá acontecendo isso. Tá acontecendo por causa disso aí. É um problema que é o seguinte, olha, veja, tem jogos woke, tem jogos que tem o wokeísmo e que eu gosto. O Baldur's Gate 3, por exemplo, é um exemplo. Cara, você pode ter lá um personagem homossexual que gosta de fazer com druidas em forma de urso. Você pode. Não é obrigatório, mas pode. Você pode fazer isso aí lá, né? Então, assim, tem todo tipo de degeneração e loucura que dá pra fazer no jogo. Isso é uma possibilidade dentro das escolhas que o jogo te dá. Mas o jogo não empurra isso goela abaixo. E o jogo tá, primeiro, preocupado em ser um jogo, em construir um mundo coeso, em contar uma história interativa com a qual você tem opções e você pode tomar decisões. Esse é o lance do jogo. Os desenvolvedores são progressistas? São progressistas, são mesmo. Mas o jogo tá interessado em te contar uma história, não em te vender uma ideologia e te doutrinar, em primeiro lugar. E aí você pega jogos, por exemplo, como Dragon Age, que são jogos de péssima qualidade, é um jogo fast food, o Dragon Age veio o Guardian, não tô me referindo aos antigos. Um jogo fast food feito nas coxas, em que a única coisa que os caras se empenharam em fazer foi a militância. Então, é uma coisa que, assim, prejudica a cultura que o cara tá consumindo. O cara começa a consumir material de baixa qualidade. Outro exemplo, outro jogo também que é feito, inclusive com militância proposital, é o Hades, ou Hades, né, enfim. Mas que é um jogo bem escrito, que tem elementos narrativos, tem a poética que conversa com a jogabilidade, etc. Então, assim, eu não tô dizendo que só porque o cara é militante ele vai fazer um negócio mal feito. É que os caras colocam a militância e a doutrinação à frente da arte e estragam completamente a coisa, entendeu? Life is Strange é uma bosta. Enfim. Mas enfim, então é esse o caso, né? É disso que a gente tá falando. E aí, cara, isso se espalha de um jeito que
Olha, você tem... Quem você acha que são os influenciadores? Porque, veja, a gente tá aqui produzindo conteúdo, né? Pra você produzir conteúdo, você precisa fazer uma pesquisa, você precisa escrever um roteiro. Se você for fazer só um vídeo de humor, de gameplay, você precisa ter o equipamento pra fazer o vídeo, aí você precisa de tempo pra gravar, de tempo pra editar. É uma coisa que demora, despende tempo. O cara que tá trabalhando CLT, pegando 3 horas de condução, não vai ter tempo pra fazer isso. Tem que ser um sujeito ou com muito tempo livre, ou um sujeito que tem grana pra pôr nisso aí, pra contratar editor, pra comprar equipamento, uma coisa assim. E aí o cara precisa de patrocínio, ele precisa, tem que ser promovido pelas plataformas, etc. Quem você acha, dentro desse ecossistema, em que tem essas organizações em cima das empresas o tempo inteiro, quem você acha que são os influenciadores que vão conseguir patrocínio? São justamente os influenciadores que são inofensivos a essa ideologia que eles querem propagar, ou que a promovem ativamente. Então, os caras conseguem, por meio dessa falcatrua toda, até monopolizar a forma de pensamento dos influenciadores, no final das contas. Porque um cara que pisa um pouco fora da linha, que pensa um pouco fora da linha, não vai receber patrocínio e não vai sobreviver. Então, o streamer... Eu sei disso aí muito bem, cara. Sou da Liga Nerdola, sei exatamente como funciona isso. O Giga, o nosso amigo aí, deve ter ótimas histórias pra contar da época que ele trabalhou no UOL, da época que ele trabalhou nesses veículos aí. Inclusive, até vale chamar ele pra um papo aqui qualquer dia desse. Essa é a Arapuca. Isso é o que os caras montaram, e isso tá acontecendo na nossa frente. Né? A gente mostrou aqui os jornalistas se mobilizando pra militar contra os jogadores que são o consumidor deles. A gente mostrou aqui como isso funciona academicamente, como é que esses caras se infiltram nas empresas. Mostrou, inclusive, como é que eles já estão fazendo isso aqui no Brasil. E, cara, e aí é óbvio que isso se espalha, né? Você tem, por exemplo, atualmente, governos, por exemplo, tem um programa aqui do governo americano, o Game Maker Awards, da Fundação de Ciência do governo americano, que é um concurso do governo americano que estimula jovens, novamente, jovens em estado de formação, a produzirem jogos com assuntos específicos. E aí o assunto desse aqui, né, que tá rodando atualmente, é a vida em 2100. E eles encorajam jovens a fazerem jogos que retratem um mundo em que o desenvolvimento sustentável e a pauta ambiental está em voga, né? É um mundo em que a agenda verde toma conta, basicamente. Basicamente isso. E aí bota o jovem pra trabalhar nisso. Aí o cara faz um jogo legalzinho, o cara vai lá, paga uma bolsa de estudos pro jovem, enfia ele dentro do sistema de doutrinação e dali a pouco o cara tá produzindo o jogo com essas pautas, entendeu? E a coisa vai acontecendo meio organicamente. E aí, cara, isso é importante porque cada vez mais existe esse projeto de tentativa de gamificação da educação. De você ensinar o jovem por meio dos games. E aí, cara, você vê tudo isso na prática se consolidando no quê? Olha, você tem, por exemplo, a Activision Blizzard atualmente, nesse lance de diminuir a toxicidade no mundo dos jogos, os caras fizeram um sistema de inteligência artificial que censura o chat dos jogos automaticamente, baseado em machine learning, né? E aí é muito louco que você vai vendo esses avanços dessas pautas e desse tipo de controle nos jogos, e às vezes parece que os jogos são uma espécie de campo de teste para implementação de controle social no mundo real, sabe? Tem também um programa do próprio Raising Good Gamers para melhorar a moderação nos chats dos jogos, que eles dizem que estão fazendo com empresas AAA, que é o From Stranger to Friend, né? E os caras têm premiações para congratular e incentivar as empresas a continuarem fazendo isso. E um dos grandes premiados de uma das premiações do Games for Change foi a Ubisoft, que fez o modo Discovery Tour, o modo educativo do Assassin's Creed, em que não tem combate, etc. Você só anda nos cenários históricos do jogo com uma espécie de guia histórico para ele te ensinar a história. E só que aí o grande plot twist é que a história não é ensinada literalmente. Eles colocam elementos de inclusão que não são históricos em prol da inclusividade. E ainda falam, né? Ó, isso aqui não era assim na Grécia Antiga, não tinha menina aqui, mas a gente colocou assim por causa da inclusividade. Porra, tá bom, né? Parabéns. Tá bom, né? Duas palavras pra você. Para e bens. Mas especialmente para. Por favor, para. Ninguém aguenta mais. E aí, cara, essas coisas vão sendo colocadas na prática. Então você tem programas governamentais, você tem concursos, e como nós sabemos, o Brasil não fica de fora disso, né? Inclusive, o Brasil não só teve esse concurso da Games for Change, como o governo brasileiro teve duas iniciativas ligadas a videogames, uma que virou meme, né? A Casinha Games. Jesus Cristo. Casinha não é um bom nome. Casinha Games, do nosso Eduardo Bolsonaro, que é um centro para ensino de desenvolvimento de jogos, que o governo fez. Não sei
que fim teve, mas foi inaugurada a Casinha Games. E teve o Grafogame, que é um jogo educativo que o governo federal fez durante o governo Bolsonaro. Veja só, o conservador retrógrado fazendo aí a gamificação, que era um jogo para facilitar a alfabetização, né? E que parece que teve algum sucesso. Então, e aí, cara, é aquela coisa, a gente não pode deixar isso de lado. Então, quando vocês veem algum deputado da direita falando sobre o assunto, cara, não zomba do cara, incentiva, sabe? Concordo. E fica de olho nos progressistas também. A gente brincou aqui, a Casinha Games, né? Que teve até um tweet. O Bolsonaro falou: Casinha Games, tira do crime. Casinha Games atrapalha, tira o jovem da rua, né? Tal. Mas tem que incentivar, cara. E tem que fazer isso mesmo, porque enquanto a gente não faz, a turma do lado de lá tá fazendo. Tá fazendo. Toda hora. E tá fazendo com a ajuda da ONU, tá fazendo com a ajuda da Unicef, tá fazendo em parceria, cara, a Black Girl Gamers, que é tipo um Girls Make Games, só que identitário, ligado são as garotas negras, etc, né? Cara, tem parceria com a Meta, tem parceria com a Adidas, com a Twitch, né? Tem parceria com a Unity, que é uma das maiores engines de criação de jogos, né? O Itaú criou um banco gamer para dar empréstimo pro gamer, e as campanhas publicitárias eram todas focadas em pauta de diversidade, etc. Cara, é uma coisa na qual a esquerda tá organizada, ela tá se movimentando, e assim, a esquerda não, o progressismo, né, o progressismo woke, tá se movimentando, e que eles estão tomando, em que eles são hegemônicos. Então, é uma coisa em que a gente tem que se atentar, e a gente tem que ocupar espaço, e essas coisas têm que ser divulgadas, né. Então, se você é um Tchon Matia do Zap, se você é um gamer, cara, divulga essas informações. Sempre que a gente fala alguma coisa aqui, a gente põe na tela o print da notícia, o print do documento. Cara, vai atrás, pesquisa, mostra que não é, para as pessoas que não é conspiração, porque quanto mais as pessoas souberem disso, melhor. Quanto mais as pessoas deixarem de comprar jogos de empresas envolvidos com isso, melhor. E quanto mais cobrarem os influenciadores que passam pano para isso, também melhor. Porque, olha, esse tipo de coisa só tem adesão no mercado e só sobrevive porque continuam comprando os produtos infectados por isso, e porque os influenciadores que falam a respeito dessas coisas são colocados numa coleira, são feitos praticamente de refém por esse pessoal, e se o consumidor que acompanha esses influenciadores e que compra esses jogos decidir que não quer mais isso, cara, as empresas, as agências de publicidade que trabalham em nome desses grandes conglomerados aqui no Brasil, não vão ter como exigir dos influenciadores que apoiam essas pautas, porque as pessoas não querem, entendeu? Então a gente tem que ser mais vocal em relação a isso. Não é pra xingar influenciador, não é pra mandar ameaça de morte, não é pra fazer nada disso. É pra cobrar educadamente, falar, velho, seja sincero aí, velho, para de abaixar a cabeça pra essas coisas. A gente não precisa disso. Cara, o Brasil é o maior mercado consumidor de games da América Latina. E a América Latina é um mercado de games maior, por exemplo, que muitos mercados no Oriente Médio. Se o Oriente Médio consegue impor ao mercado de games que respeite a cultura deles e que não enfie a pauta woke goela abaixo, o Brasil consegue também. O Brasil consegue também. Então a gente tem que se mobilizar, tem que cobrar os caras. Façam isso que funciona. Não, e isso é importante porque eu tenho filho criança e ao colégio, eu estudo em colégio público, ele tem lição de casa gamificada. Tem que usar o computador, o tablet e tal, para ele fazer a lição de casa. Então, quer dizer, não é uma coisa que está longe da realidade. Imagina, se eles gamificam para ensinar, né? Então, é óbvio que isso está sendo colocado dentro da sua casa. Então, quando você vem assistir a gente aqui, a gente dá esse panorama bem amplo e fala, mas essas coisas são BlackRock, China, não sei o que, é muito distante. Não é distante. Isso aí está na professora do colégio do seu filho, porque está na professora do colégio do meu filho. Então, é bom você ficar ligado nisso aí também. Tá bom? É isso aí. E aí é aquela coisa, se quem tá fazendo a gamificação ali é um cara que foi doutrinado em um desses programas, um desses acampamentos de verão, é óbvio que vai ter merda ali, né? Então, assim, é uma questão de ocupar espaço, é uma questão de conscientização e de divulgar as informações. E aí o resto procede disso. É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram desse programa, não se esqueçam de assistir os outros, de assistir os anteriores e de ficar ligado aí, se inscrever no Quinto Elemento para acompanhar o próximo, que vai ser sobre o envolvimento do complexo industrial militar no mundo dos jogos. Esse é maneiro. Que viagem. Isso é maneiro. Isso é maneiro porque esse aí a gente vai falar de drones, robôs humanoides, mechas, toda a loucura que a gente viu no cinema dos anos 90, 80, nos animes e tal, que a gente fala, isso aí é muita viagem. Essas coisas estão acontecendo e o soldado do futuro pode ser aquele seu amigo que fica jogando Titanfall aí
né? Trancado no quarto. Ou seja, Cuidado. não vai ter Soldado do Futuro, porque ninguém joga Então não vai. Titanfall. Ninguém joga Titanfall. Ninguém comprou essa merda. Pior que o jogo é bom. Mas enfim, até a próxima, pessoal. Falou, rapaziada. Um abraço. Tchau, tchau.